Pessoal, tudo bem? Glender, matemática, geometria espacial. A parte da geometria que estuda os objetos volumétricos que ocupam espaço. Bola de futebol, bola de sinuca, uma lata de milho verde, figuras arredondadas. E também poliédricas, como caixa de sapatos, uma pirâmide, uma caixa de leite longa-vida. É isso aí. É difícil? Não. Olha aqui à sua esquerda. Nós temos face, cada uma das figuras planas. Figuras planas? Retângulo, triângulo, pentágono. Cada uma das figuras planas que formam a figura espacial. Chama-se face. Então as figuras espaciais são constituídas de figuras planas. Isso mesmo. Aqui no meio você tem um segmento azul que divide as faces duas a duas. Chama-se aresta. Aqui você tem, logo à sua direita, um ponto verde chamado de vértice. É um encontro de 3 ou mais arestas, depende da figura. Nomenclatura dos prismas, principalmente os retos, vamos estudar, viu, gente? De acordo com a figura plana da base, nós damos nomes aos prismas. Olha aqui à sua esquerda esse triângulo amarelo. É um triângulo, né? Então, prisma triangular. Então, se é um prisma reto, temos 3, porque triângulo tem 3 lados, temos 3 retângulos nas laterais. 1, 2, 3. Legal, né? Aqui no meio nós temos um quadrilátero, um quadrado. Então, nós temos o quê? Um prisma quadrangular, 4 retângulos laterais. Logo à sua direita, nós temos um hexágono, uma figura de 6 lados. Prisma hexagonal, por isto. E 6 retângulos laterais. É assim que se nomeia cada prisma. Área da superfície dos prismas. É difícil? Não é. É fácil demais. Basta você verificar as figuras planas formadoras do prisma. Calcule a área de uma por uma. Vai somar todas que você vai ter a área total. Pessoal, vamos calcular a área total desse prisma. A base é um triângulo, gente. São duas bases iguais. Triângulo equilátero falou no exercício, onde o lado é 10. A aresta que contém o triângulo vale 10 centímetros. E a altura vale 12 centímetros. Então, vamos calcular? O cálculo da área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, chamei de A. Então, fica A ao quadrado, que é o lado do triângulo equilátero, ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Beleza? Achei 25 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Mas olha que legal, são 2 triângulos, então multiplico por 2. Fica 50 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, a área dos 2 triângulos. Mas temos ainda quantos retângulos, gente? Então 10 vezes 12 dá 120. Cada retângulo é 120 centímetros quadrados. São 3 retângulos. 3 vezes 120. 360 centímetros quadrados de área lateral. Somando tudo, você tem uma área total igual a 50 raiz quadrada de 3 mais 360. Tudo isto, quando somado, em centímetros quadrados de unidade de medida, porque é área. Meu Deus, o barco virou. Mas na figura está representado ali um prisma trapezoidal isósceles. É porque cada base é um trapézio. É um trapézio isósceles. Os lados oblíquos são iguais e têm a mesma inclinação com as bases. Olha, gente, nesse caso, os lados oblíquos medem o mesmo valor da base menor, 5. E a base maior lá embaixo, 11. Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 11, a base menor é 5. Somo 11 mais 5, base maior mais base menor, multiplico por 4. Divido por 2. Vai me dar 32 metros quadrados cada trapézio, cada área de um trapézio.
São 2 trapézios. Então fica 64 metros quadrados. Gente, lateralmente temos 4 retângulos, porque um trapézio é um quadrilátero, 4 lados. 3 retângulos têm mesmas dimensões, são do formato 15 por 5. A altura 15 e base do retângulo, vamos falar assim, né? 5. 15 vezes 5 dá o quê, pessoal? 75. Mas são 3 retângulos de mesma área. 75 vezes 3, 225. Somando com aquele maior lá embaixo, o barco virou, né? Lá embaixo, ó. 11 por 15, 11 vezes 15, 165. Somando essas duas áreas, 165 mais 225, você tem a área lateral total. A área lateral é, então, 390 metros quadrados. Para saber a área total do prisma, as bases, as duas bases, que são 2 trapézios, mais os 4 retângulos, fácil. 64 das bases, mais 390 dos retângulos laterais. Dá um total de 454 metros quadrados de área. Legal, né? Esse grande barco aí, ó, virado, com cilindro, figura não poliédrica. É uma figura curvilínea, arredondada, porque a poliédrica só tem superfícies planas. O cilindro não, é curvilíneo porque tem um círculo na parte superior e outro na parte inferior. Círculos iguais, paralelos, elementos do cilindro. Gente, tanto o prisma quanto o cilindro podem ser retos ou oblíquos. Os retos serão focos de nosso estudo. O oblíquo é como esse aqui da sua direita. Ele tem a altura menor que a geratriz. Geratriz é a menor distância da circunferência, de um ponto da circunferência superior até a inferior. Pode ser do mesmo tamanho da altura se o cilindro for reto, como esse aqui, ó. Ok? Como esse circundado de azul. Ou pode ter valor maior que a altura se o cilindro for oblíquo, como esse lá, ó do canto. Tranquilo? Tá. O eixo é um segmento que liga o centro do círculo superior até o centro do círculo inferior. A altura forma um ângulo reto com essas duas bases que são círculos, ok? Deixa eu tomar uma coca. Então, entendeu? A coca é um exemplo, né? Olha aqui, círculo inferior, círculo superior, altura. Aqui parte o eixo e termina aqui, ó, no centro, ó, cá embaixo. Tranquilão, né? Observe que nessa figura planificada, que a base desse retângulo é o perímetro do círculo, 2πr. E a altura é a mesma altura do cilindro, h. Ok? E para calcular a área dos dois círculos, πr ao quadrado. Vamos calcular, então, a área total de um cilindro, como nesse exemplo aqui à sua direita. Olha lá. Falou o seguinte, qual é a área total do cilindro reto, que tem raio 6 centímetros e a altura vale 20 centímetros? Planifiquei para você ver como é que fica. É πr ao quadrado cada círculo. O raio não é 6? Π vezes 6 ao quadrado. Acabou. Dá 36 π centímetros quadrados. Só que é de uma base só, é de um círculo só. Não são 2 círculos? Então, 36π multiplicado por 2 dá 72π. Então, fica 72π centímetros quadrados como área dos dois círculos, superior e inferior. Agora, o retângulo que forma a lateral, pessoal, a base é 2πr. E a altura é h. O raio é 6. E a altura vale o quê, pessoal? Vale 20. Então, 2πr a base, 2π vezes 6. Vezes a altura, que é 20. 240π centímetros quadrados de área lateral. Somando com a área dos dois círculos, que deu 72π, nós temos 312π centímetros quadrados de área total. Chegou a hora de sabermos o que é volume de um sólido geométrico. Espaço ocupado. Nós sabemos, por exemplo, que 1 litro de leite tem aquele espaço ocupado na caixinha lá.
Nós sabemos que se você pegar uma garrafinha de água de 500 ml, você sabe até o tamanho dessa garrafinha. Você tem noção de volume. Bom, de onde tirou isso? Assim, gente, ó, a palavra litro surgiu disso aqui. Esse cubo tem livre lá dentro 10 centímetros no comprimento, 10 centímetros na largura e 10 centímetros na altura, descontada a parede da formação do objeto. Significa dizer que se eu colocar nesse cubo que tem 10 centímetros de aresta água até encher totalmente, eu tenho 1 litro de água. 10 centímetros de aresta significa 1 decímetro de aresta. 10 centímetros é 1 decímetro. Então, 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro, área da base, vezes a altura. Beleza? 3 dimensões multiplicadas. Então, eu tenho 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro de água. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de volume ocupado. Se você pegar um cubinho, um dado pequenininho também, de 1 centímetro de aresta, você tem 1 mililitro. Então, vamos resolver esse exercício. Tanto no cilindro quanto nos prismas, a área da figura que forma a base vezes a altura me dá o volume. Então, pessoal, vamos calcular o volume de duas figuras que estudamos, que têm mesma altura, tanto do cilindro, aí, à sua esquerda, quanto do prisma. 10 centímetros de altura para cada um. O raio do cilindro é 4 centímetros. A base do prisma tem comprimento 8 e largura também 8. Primeiro, vamos calcular o volume do cilindro. Gente, área da base vezes altura. Área da base vezes altura, tanto para o cilindro quanto para o prisma. A base do cilindro é um círculo. Qual que é a área do círculo? πr ao quadrado, vezes a altura. Π vezes 4 ao quadrado vezes 10. Totaliza 160 vezes π centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 ml. 160 vezes π centímetros cúbicos. 160 vezes π mililitros, ml. Compreenderam? Agora vamos calcular, então, o volume do prisma. Área da base, 8 vezes 8, porque é um quadrado de aresta de lado, 8. 64 vezes a altura, que é 10. 64 vezes 10, 640 ml, porque é 640 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 ml. É assim que pediu. Então, beleza. Então, do prisma, o volume ocupado, se encher totalmente ele de água, vai caber mais de meio litro, um pouquinho lá dentro, 640 mililitros. Legal, né? Aí, para terminar e não cansar vocês, vamos somente calcular agora, ver como é o cálculo da diagonal interna de um paralelepípedo retângulo. O que é essa diagonal interna? Essa linha vermelha aí, ó, que parte de um vértice lá da base superior até outro da base inferior, passando dentro do prisma, no interior do prisma. Vamos chamar de A o comprimento da base, a largura da base de B e a altura de C. Faça assim, ó, D maiúsculo, vermelhinho, essa linha, essa diagonal, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Olha o exemplo. Calcular a distância D de um prisma reto, se as arestas A, B e C valem, respectivamente, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Comprimento 3, largura 4 e altura 5. Basta fazer raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. O que é a raiz quadrada dessa soma aí? Vai dar 9 mais 16 mais 25. Raiz quadrada disso aí. Vai dar raiz quadrada de 50. Quando você fatorar, você vai observar que vai ser 5 vezes 5 vezes 2. O 2 está sozinho, fica dentro da raiz. E o 5 que está multiplicando por ele mesmo sai. Fica 5 raiz quadrada de 2 centímetros, o tamanho dessa diagonal.
Ok? É isso aí. Vamos terminar então, né, essa aula de hoje, pedindo a vocês que façam tudo direitinho, me chamem, que tá tudo ok. Primeira parte do PET 4. Uhul!